Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram desde que eu comecei o canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Catarina e eu moro aqui na Itália para estudar moda e mostro um pouco da minha vida pra vocês. Hoje eu vou responder várias perguntas, várias dúvidas que vocês têm. E assim, o que mais me perguntaram, teve muita gente perguntando, conta um pouco da sua história. Tipo, você é brasileira, mas morava em Portugal? Sim. Todo mundo perguntou porque eu tô sempre falando. Dá pra ver, né, que eu sou brasileira, mas eu tô sempre falando que eu vou voltar pra Portugal, que eu tô vindo de Portugal, que eu vou pra Portugal. Esse só. Eu nasci no Brasil e morei no Brasil até os meus 11 anos. Então, em 2017, né, quando eu tinha 11 anos, eu mudei pra Portugal com a minha família. Então, eu tenho 20 hoje, também me perguntaram a minha idade. E é isso, gente, eu morei em Portugal dos meus 11 aos meus 19 anos. E agora eu me mudei aqui pra Itália pra fazer faculdade. Os meus avós são portugueses, mas eu tenho muita família no Brasil ainda. Então eu tenho família no Brasil, tenho família em Portugal. Hoje eu tô morando aqui na Itália, mas eu vou às vezes pra Portugal. E é isso, gente. Me perguntaram também sobre o meu interesse por moda, como é que eu escolhi essa faculdade, como que eu decidi vir pra Itália, né? Como é que eu decidi, tipo, se foi do nada ou não. Eu sempre amei moda, sempre. Desde que eu sou pequena, eu gostava de desenhar croquis. E eu sempre gostei muito de arte também. Então, eu sempre fui meio artística, assim. Eu gostava muito de desenhar, eu gostava de pintar. Amava fotografia, eu desde sempre amo fotografia também. Então, foi uma coisa que meio assim, desde que eu sou muito pequena, eu falo que eu quero fazer moda. Aí, gente, teve uma época aí da minha vida que eu me perdi, né? Tipo, sabe quando você começa, ai, o que será que eu faço? Muita gente me falava, Catarina, moda não dá nada. Faz uma faculdade de outra coisa, você pode fazer um curso de moda depois, você não precisa fazer, tipo, faculdade logo de moda, porque não é uma coisa que vai te dar muito retorno. Gente, aí eu mudei de ideia. Eu comecei a pensar, não, o que eu posso fazer então, se não for moda? Porque, gente, pra mim não tem muita outra opção, entendeu? Não tinha. Aí eu comecei, não, acho que eu vou fazer direito, psicologia. Gente, não tem nada a ver comigo. Eu sempre fui mal em história, eu tirava nota vermelha em história no Brasil, eu tirava nota vermelha em história em Portugal. Eu não sei de onde eu tirei direito. Eu nunca tinha tido aula de filosofia quando eu tava pensando nisso, porque, tipo, como eu tava em Portugal desde o meu sexto ano, né? Eu fiz desde o sexto até o meu ensino médio, eu fiz tudo em Portugal. E em Portugal, pra você entrar no ensino médio, você tem que escolher a área que você quer seguir. Então, quando eu tava assim no nono ano, eu tava tipo, caralho, o que que eu vou seguir? Tipo, que área que eu vou seguir no ensino médio, né? E você tem quatro opções, que é artes, é tipo humanas, exatas, que é humanidades e ciências, e economia. E aí depois você tem cursos profissionais. É um curso profissionalizante que você não, tipo, tecnicamente você não precisa fazer faculdade depois, você já sai, entendeu? Pronto, sei lá. Não tinha jeito, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Aí eu falei com uma psicóloga que tinha na minha escola, que ela ajudava a gente, né, a tentar decidir o que fazer, porque, meu, nono ano eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos, é muito cedo pra você escolher a área que você quer seguir. Então, eu falei com a psicóloga e ela me disse, tipo, meu, o que você sempre quis fazer? Tipo, o que sempre esteve aí dentro de você? E eu falei, meu, sempre quis fazer moda. Ela falou, meu, foda-se. Aí eu peguei e falei assim, vou. Aí ele pegou e falou assim, eu também. Então foda-se, vai pra moda, tipo, vai pra artes no caso, né? O que tá te segurando? Tipo, né? O que te prende de não seguir a área que você quer? Então foda-se tudo mesmo. E aí eu fui pra artes e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu amei o meu curso. Ai, vou até emocionar, gente. Que parte que eu parei? Ah, enfim. Aí tá bom, né, gente? Fiz o meu ensino médio voltado para artes e eu já comecei a ter ideia, eu não lembro onde é que eu vi, mas eu vi pessoas vindo aqui pra Europa, uns brasileiros vindo pra Europa pra estudar moda, tipo, na França, na Itália, na Inglaterra. E eu comecei a pensar, meu, eu tô em Portugal, eu tô aqui na Europa, tipo, eu tenho países super perto, sabe? Eu posso vir visitar minha família quando eu quiser. Por que que eu não faço faculdade em outro país? Por que que eu vou fazer aqui em Portugal, que não é um país forte na moda, né? Eu tô perto de Paris, eu tô perto de Milão, eu tô perto de Londres. Eu tô perto de capitais de moda, por que que eu vou fazer moda em Portugal? Então foi uma coisa assim que eu comecei a pensar e eu comecei a pesquisar faculdades e a minha ideia sempre foi fazer design de moda. Até porque eu não sabia muito das outras opções que eu tinha, assim, não sei, eu nunca tinha pesquisado muito. Então eu comecei a pesquisar e assim, gente, em 2022 eu fui pra Paris. Eu me encantei por Paris. Eu já tinha ido, só que eu tinha ido no inverno. Eu voltei lá no verão com a minha prima e foi assim. Eu me encantei muito pela cidade. Eu amo Paris, amo, amo. E aí eu falei, não, eu quero vir morar aqui.
Então eu comecei a ver várias faculdades em Paris, na França, assim. Beleza, eu gostei muito e eu falei, eu vou me candidatar. Só que eu tinha pensado em me candidatar quando eu tava no segundo ano do ensino médio, porque essas faculdades, você não é tipo... É diferente. Você tem que mandar, você tem que fazer portfólio. E eu tinha muito medo. Eu achava que pra eu mandar meu portfólio eu tinha que ter uma super experiência com costura, com desenho, com, enfim, design, com tudo. Gente, não precisa, tá? Se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo explicando como é que eu fiz a minha candidatura, o que eu fiz, eu mostro o meu portfólio, se vocês quiserem, o que eu coloquei no meu portfólio, o que vocês precisam pôr, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo assim. Mas enfim, aí eu falei, beleza, eu vou ter que me candidatar no segundo ano, que é pra quando eu acabar o terceiro, eu já ir pra faculdade. No caso, o segundo ano, em Portugal a gente fala que é o 11º e o terceiro ano do ensino médio é o 12º. Nossa, gente, eu precisava de um roteiro, eu não paro de me perder. Então foi isso, só que aí eu acabei não conseguindo, eu mudei de ideia, eu falei, eu vou fazer um gap year. E nesse gap year eu consigo me preparar, eu faço meu exame de inglês, que eu precisava de exame de inglês pra entrar na faculdade. Eu decido a faculdade que eu quero ir, decido o curso, decido tudo. Então o que aconteceu? Comecei a pesquisar. E comecei a costurar também. Eu achei muito difícil costurar. Eu nunca fiz nenhuma aula, mas eu costurei algumas coisas. Costurei calça, saia, vestido. Eu também posso mostrar em algum vídeo se vocês quiserem, que algumas coisas eu tenho no meu portfólio, mas eu posso mostrar outras aqui pra vocês também. E, enfim, eu achei muito difícil costurar, gente. A minha vontade, eu não tô brincando, eu tava costurando, a minha vontade era arremessar aquela máquina na parede. Pra mim, eu passava muito estresse, eu falei, eu não quero fazer design. Eu não quero ser estilista. Ah, inclusive me perguntaram aqui, você já criou suas próprias roupas antes de entrar na faculdade ou vai começar a ser estilista agora? Então, aí é isso, gente. Eu já criei algumas roupas e aí eu falei, eu não quero ser estilista. Eu não quero ser designer, não quero ir pra essa parte de costura. E aí eu comecei a pesquisar quais outros cursos eu tinha. Aí eu achei fashion design, fashion business, fashion marketing e fashion styling. E aí, gente, eu não queria business, eu não queria marketing. Aí, eu não queria design, eu tinha styling. Gente, eu amo tudo sobre styling. Eu amo fotografia, eu amo styling, eu amo tudo, gente. Eu acho que, assim, foi o curso perfeito que eu encontrei, sabe? Aí, eu comecei a pesquisar quais países tinham esse curso, que era o que eu queria fazer, né? E aí, eu descobri que não tem, ou, não é que não tenha, mas eu não achei esse curso que eu queria em Paris, que era a cidade que eu queria ir. Eu achei esse curso aqui em Firenze, na Polimoda. E aí, beleza, gente. Eu comecei a escolher alguns países para quais eu podia ir, ver quais países tinham o curso que eu queria. Aí eu entrei em contato com uma empresa que ajuda a você se candidatar nessas faculdades. Só que assim, gente, pra ser muito sincera, inútil. Não é inútil, me ajudou muito, mas assim, não é necessário. Eu achava que eu não conseguiria me candidatar sozinha, só que você super consegue, entendeu? Então assim, eu entrei em contato com uma empresa, aí essa empresa, a minha assessora, como é que fala? Não sei, a mulher que me ajudava, ela começou a falar algumas faculdades, quais países que tinham o curso que eu queria, quais eram os países mais baratos, quais eram as faculdades mais baratas, como funcionava, tudo. Ela me explicou e aí eu encontrei algumas faculdades que tinham esse curso num budget que dava pra pagar. Porque, por exemplo, gente, em Londres a gente tem a UAL e assim, gente, é muito caro, muito, é absurdamente caro. Então eu comecei a pesquisar outras faculdades que fossem um pouquinho mais baratas, né? Eu encontrei a IED e eu achei a NABA, que tem acho que em Milão e Roma, e mais uma outra faculdade que, desculpe, mas eu não me lembro o nome. E aí eu me candidatei para essas 3 faculdades. Eu fiz 5 candidaturas no total. Eu me candidatei para Fashion Marketing e Fashion Stylist na IED, que é a que eu tô agora. Eu me candidatei para Fashion Marketing and Business na NABA e me candidatei para Fashion Styling e Fashion Marketing nessa outra faculdade que é na Inglaterra. Eu disse que eu não queria marketing, mas assim, não é que eu não queria, é que não era a minha primeira opção, entendeu? Eu fiz essas 5 candidaturas, gente, porque assim, eu acho que eu não era, assim, confiante com o meu portfólio, porque eu achava realmente que você tinha que ter muita experiência. Eu não tinha, tipo, na verdade, depois do meu gap year eu até tinha. Mas sei lá, gente, eu não sei, eu fiz essas 5 candidaturas. Eu passei em todas, tá? Só que eu fui percebendo que a que eu queria mais era vir aqui pra Florença. Eu não me candidatei pra França porque era um país muito caro. Paris é uma cidade muito, muito cara. E não tinha o curso que eu queria. Eu realmente não queria fashion design. Então eu acabei não me candidatando pra França. Eu me candidatei pra Itália e Inglaterra, né? No caso, Milão, Florença e uma cidade que eu não me lembro o nome. Eu não lembro o nome da cidade, eu não lembro o nome da faculdade que eu me candidatei na Inglaterra, mas
Gente, ocorreu. E aí, o que aconteceu? A primeira faculdade que me falou sim foi a NABA, que é a de Milão, que era Fashion Business e Marketing, que era a que eu menos queria ir, porque, gente, eu já fui pra Milão, e não é que eu não gosto, eu gosto de Milão, só que não era uma cidade que eu queria ir, porque eu achei muito turística, muito... Não sei, eu não sinto que é uma cidade legal pra morar. E muita gente que eu conversei concorda. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém falar que gostaria de morar em Milão. Então, assim, eu realmente não era uma cidade que eu queria morar. E também era o curso que eu menos queria, que era Fashion Marketing and Business. Então, assim, eu falei, vamos esperar a resposta das outras faculdades. Aí, a faculdade da Inglaterra me aceitou também. E aí, o curso da Inglaterra era muito legal. Era Fashion Styling and Image. Era alguma coisa assim. Tinha a ver com styling e imagem, foto, coisas do tipo, não sei. Gente, eu amo, é tudo que eu amo. Então eu tava assim, ok, gosto muito do curso. Só que quando eu comecei a pesquisar mais sobre a cidade, sobre a faculdade, eu vi que a faculdade não era, não sei, não era a faculdade que eu tinha mais amado. E a cidade também não era tão legal. Tipo, era uma cidadezinha perto de Londres. Tipo, era uma meia hora de Londres, mas não era Londres, era uma cidade pequena. Aí eu pensei, meu, não sei se eu quero sair de Portugal pra ir pra uma cidade pequena. Tá bom, que é uma cidade pequena na Inglaterra, perto de Londres, mas, gente, vocês entendem o meu ponto? Então, e assim, o valor das faculdades era meio que igual, tá? Então, eu falei, vamos esperar a resposta da IED. Porque eu pensei, meu, Florença, eu quero ir pra Florença. Eu nunca tinha vindo pra Florença, eu achava que era uma cidadezinha, gente, mais aconchegante. E não que não seja, eu amo aqui. Mas assim, eu achava que não tinha tanta gente, que não tinha tanto turismo. Coitada, gente. Coitada. Mas enfim, aí eu decidi que eu queria vir pra Florença. Foi do nada. Eu nunca tinha vindo pra cá. A minha ideia inicial não era vir pra Itália, era ir pra França, mas essas circunstâncias me trouxeram onde eu estou hoje, entendeu? Eu não me candidatei pra Polimoda, nem pro Marangoni, porque, gente, muito caro. Polimoda é muito cara. E o Marangoni, eu não lembro o valor, mas também era caro. Então, assim, a IED era mais em conta. Pra mudar de país, sai muito caro. Essas faculdades não são baratas, não. A IED já não é barata. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo. Quando eu falo, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando de todos esses detalhes da faculdade. Preço, valor, bolsa, desconto, portfólio, tudo. Eu falo de tudo. Me falem aqui o que vocês querem que eu fale, que eu explico. Porque eu senti muita falta de gente explicando isso quando eu tava pensando em vir pra cá. Gente, ninguém fala sobre o processo de candidatura, ninguém fala sobre preço, ninguém fala sobre essas coisas. Se vocês quiserem, eu posso falar. E aí foi isso, gente. Acabei na IED. Não, acho que não tem mais nada pra explicar sobre esse processo de ter vindo pra Itália. Deixa eu ver as outras perguntas. Me perguntaram se eu tô na Itália pra ter um melhor retorno financeiro. Esses são os motivos que eu vim pra cá. Foi simplesmente porque eu senti que eu tenho essa oportunidade de estudar numa faculdade boa aqui na Europa. Eu vim pra cá, não tem nada a ver com retorno financeiro, até porque, gente, o que a gente tá gastando aqui, eu não consigo nem pensar no retorno financeiro que vai ser mais pra frente, eu quero pensar no meu retorno financeiro agora. Um desejo bem planejado ou do nada? Foi meio que os dois, né, porque eu me candidatei quando eu tava fazendo meu gap year. Gente, melhor coisa do mundo, fazer gap year. Se vocês têm oportunidade, façam. Eu amei, meu gap year foi incrível. Também posso falar mais sobre, tudo que vocês quiserem que eu fale mais sobre, eu vou estar falando, perguntem aí. Eu também quero voltar a postar conteúdo no TikTok, no Instagram, que eu não ando postando, então eu posso falar por lá também. E é isso, né? O que eu estou achando da Itália até agora? Prefere Itália ou Portugal? Assim, prefere Itália ou Portugal é uma pergunta que eu não vou estar sabendo responder. Desde que eu mudei pra Portugal, eu mudei pra Portugal faz quase 10 anos. Tipo, é louco falar que eu mudei pra Portugal há quase 10 anos, mas eu mudei. E assim, desde que eu mudei, me perguntam, o que você prefere, Portugal ou Brasil? Gente, eu não consigo comparar. Não consigo comparar Portugal e Brasil, não consigo comparar Brasil, Itália, Portugal, Itália, porque são coisas muito diferentes, gente, muito. Enfim, eu tô gostando muito daqui da Itália. Eu adoro Florença, adoro. Eu não conheço muitas cidades aqui na Itália, eu conheço só Milão e Florença. Eu tô planejando viajar mais, só que por enquanto eu tô tentando gastar o mínimo de dinheiro possível, então não fui conhecer outras cidades. Eu quero arrumar um trabalho, na verdade, né? Enfim, gosto muito daqui e eu amo que é uma cidade muito artística, então quase todo mundo que eu conheço ou estuda moda, ou estuda arte, arquitetura. Gente, outra coisa que eu já vi gente falar é que quando eu falo que eu faço fashion styling, a pessoa acha que eu quero ser estilista. Mas, gente, estilismo e styling não são a mesma coisa. Quem é estilista é designer. Quem é stylist é stylist. Acho que não tem essa palavra em português. Acho que é isso. Acho que não tem, né? Quando eu estiver editando, eu vou pesquisar e eu ponho aí, mas eu acho que não tem.
Enfim, gosto muito daqui. Tem muita loja de luxo, muita. Eu amo ir lá babar nas vitrines. Mas assim, prefere Itália ou Portugal? Gente, por muito tempo eu não apreciava Portugal. Mas nesses últimos anos, assim, nesses últimos poucos anos que eu estive em Portugal, eu aprendi a amar. Eu morava numa cidade muito pequena, eu morava no interior, assim. Então eu não consigo comparar Portugal com aqui, porque em Portugal a gente tinha um conforto muito grande, entendeu? Lá eu morava numa cidade super calma, pouca gente, todo mundo se conhecia. Então, assim, eu sinto que eu tinha um super conforto na minha cidade. Muito casa, sabe? E aqui na Itália, não. Tipo, tô numa cidade muito grande, tem muito turista. Eu tô sozinha, então eu não tenho eu tenho amigos aqui, mas tipo, eu não tenho a minha família, eu não tenho os meus amigos, tipo, de anos, né? Tipo, todos os meus amigos eu conheci há meses. Então, assim, é muito diferente, são experiências muito diferentes. Enquanto eu morava em Portugal, eu tava na escola, ou então, tipo, no meu gap year, eu não tava estudando, eu tava trabalhando, eu tava vivendo a minha vida. E agora aqui eu tô nessa coisa mais independente, assim, tipo, independente em quesitos de, tipo assim, estar sozinha, né? Porque financeiramente eu sou tudo menos independente. E, enfim, é isso. Acho que é muito diferente, não dá pra comparar. E quando eu tava no Brasil, eu era muito pequena, gente. Eu passei minha infância no Brasil, entendeu? A minha adolescência inteira eu passei em Portugal e agora estou aqui na minha fase adulta. Então, assim, não sei, são fases da minha vida muito diferentes que eu não consigo comparar. Talvez, gente, se eu tivesse passado parte da minha adolescência no Brasil e parte em Portugal, eu falaria, prefiro aqui, prefiro ali. Mas, gente, no Brasil eu morava em São Paulo, entendeu? Eu morava numa puta cidade gigante. Na verdade, eu morava em São Caetano, mas, enfim, morava em São Paulo, né? E foi a minha infância, eu não tive grandes experiências de vida, entendeu? E aí, quando eu fui pra Portugal, eu fui pra uma mini cidade que não tinha nem McDonald's. Então, assim, como é que eu vou comparar morar minha infância em São Paulo com a minha adolescência no interior de Portugal, entendeu, gente? Eu não consigo. Desculpem, mas não consigo. O que mais que temos aqui? Como está sendo ter que falar outro idioma em outro país? E sabes falar italiano? Eu não sei falar italiano. E eu sinto que cada vez eu sei menos. Tô começando agora a tentar me esforçar mais no italiano, porque eu tô ficando com vergonha, porque eu falo zero. E como está sendo falar em outro idioma, no caso eu falo inglês. No início, falar inglês era um pouco desafiador todos os dias, né? Só que eu amo falar inglês agora. Tem dias que, tipo, eu fico falando, e aí eu não quero parar, sabe? Eu venho pra casa e eu fico, queria continuar falando inglês. Agora eu vou ter que voltar a falar português. Tipo, o bom é que quase todos os meus amigos não têm inglês como a primeira língua, né? Então, tipo, eu tenho amiga da França, amiga da Espanha, sei lá. Eu tenho amigas italianas, brasileiras, portuguesas. Mas, tipo, com as pessoas que eu falo inglês, quase todas, tipo, a primeira língua não é inglês. Então é ótimo, porque muitas vezes eles falam alguma coisa errada, ou eles não sabem falar alguma palavra, ou eu não sei. Então ninguém se sente muito, tipo, mal, sabe? Quando sai alguma coisa errada, ou quando não sabe falar. A gente vai se embolando, se desenrolando e funciona. Então, assim, eu acho que é ótimo. Eu tenho uma amiga que é americana também, aí, tipo, às vezes a gente não sabe falar alguma coisa, a gente vira pra ela e fala, Kate, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? E ela vai ajudando a gente. Até os professores falam pra ela, entendeu? Porque minhas aulas são em inglês. Até os professores viram pra ela, olha, tá certo falar assim? Como é que fala? Às vezes até ela fala, ai, gente, não sei. Tipo, talvez esteja certo, talvez esteja errado, não sei. Porque nem a gente tem conhecimento 100% na nossa língua, né? Hoje em dia eu acho bastante confortável falar inglês. Você trabalha com o que na Itália? Acha muito difícil arranjar emprego por aí, principalmente em Florença? Gente, trabalho fazendo porra nenhuma, não tô trabalhando. Infelizmente, queria muito, porque assim, eu tô precisando começar a ganhar meu dinheiro. Depois que você trabalha, parar de trabalhar e parar de ter seu próprio dinheiro é louco, é pior do que você nunca ter começado, né? Então, assim, no meu gap year eu trabalhei, e aí agora que eu parei de trabalhar, pra mim é foda. Mas é isso, eu não trabalho ainda por motivos de não falo italiano. Então, assim, é difícil arrumar emprego aí? Um pouco pelo quesito de eu não falar a língua. Então, por exemplo, eu quero trabalhar em uma loja. Gente, como é que eu vou trabalhar em uma loja sem falar italiano, entendeu? Eu vou trabalhar, sei lá, num café. Não dá. Então, é um pouco difícil por conta da língua. Esse é um dos motivos pelo qual eu tô começando a me esforçar mais agora pra aprender italiano. Sem contar que eu estudo, né? Então, e eu não tenho horário fixo na faculdade. Tem dias que eu estudo de manhã, tem dias que eu estudo à tarde, tem dias que eu estudo de manhã e à tarde. Eu não tenho horário de almoço fixo. Então, é difícil também achar um emprego que seja flexível, assim, né? Eu queria fazer algo online. Eu tenho que começar a pesquisar mais, mas
é isso. Depois tem algumas perguntas aqui sobre a faculdade, que é: qual é a duração do curso e onde você pretende atuar? Gente, essa foi a segunda pergunta que mais me fizeram, que é o que eu pretendo fazer quando eu acabar a faculdade. Então, onde você pretende atuar? O que você pretende fazer depois que estudar? Você já tem em mente a profissão que você pretende exercer na moda ou vai terminar a faculdade pra decidir? Eu sempre falei que, tipo assim, que eu ia entrar na faculdade e aí na faculdade eu ia ver, né, que áreas que eu gosto mais. E enfim, algo do tipo. Eu falei, gente, quando eu começar a experienciar diferentes áreas, né, do meu curso, aí eu decido o que eu quero fazer. Mas, gente, não decidi não. Eu gosto muito de tudo, na verdade. Eu acho que tem muitas profissões que eu nem sei que existe ainda, ou que eu nem sabia quando eu entrei no curso e que eu descobri. Então, assim, eu sei que eu gosto muito de fotografia de moda. É uma área que eu gosto muito de styling também. Então, não sei, gente, não sei o que eu quero fazer. Eu sinto que eu, como gosto muito de várias áreas, talvez não seja nem, tipo, ver o que eu gosto mais. Talvez seja, tipo, aparecer uma oportunidade, eu começar a trabalhar com uma coisa, começar a trabalhar com outra e ir experimentando e vendo o que vai dar certo, entendeu? Eu queria fazer uns freelas agora esse ano. Qual é a duração do meu curso? Gente, meu curso é 3 anos. Eu não pretendia fazer mestrado até semana passada. Eu falava aqui nossa, eu vou fazer mestrado, gente, veja a hora de acabar a faculdade. Porque, acho assim, eu amo a minha faculdade, eu amo meu curso. Só que, gente, eu tenho fome de trabalho, eu quero trabalhar, eu quero entrar no mercado, eu quero ficar livre e trabalhar aqui, e trabalhar ali, gente, é a minha vontade. E assim, na faculdade eu não posso fazer isso, né? Então, é porque, sabe o que foi uma coisa? Durante o meu gap year, eu tive uma liberdade que eu nunca tive na vida, gente. Eu trabalhava, então eu tinha meu próprio dinheiro, e eu não tinha aula, e o meu trabalho não era nada fixo, entendeu? Eu tive 2 trabalhos, e um era remoto, e o outro, tipo, eu fazia por conta. Então, gente, eu não tinha nada fixo, eu não tinha compromisso com nada, entendeu? Com nada não, mas tipo assim, eu tinha o meu dinheiro, se eu trabalhasse, e eu não tinha aula, não tinha nada, entendeu? Então, assim, eu ganhava meu dinheiro e eu ia pra outra cidade, e eu ia viajar. Eu tinha amigos em outras cidades estudando, eu ia visitar meus amigos em outra cidade. Eu fui pra Fashion Week, eu fui viajar com meu pai. Então, assim, foi muito legal. É o que eu quero fazer pro resto da minha vida, gente. Quero ter trabalhos que eu possa ir viajar, fazer o que eu quiser, tá livre e ter meu dinheiro, entendeu? É isso que eu quero fazer. A mesma coisa que eu tava fazendo no meu gap year. Só que, óbvio, gente, eu morava com os meus pais, então era muito mais fácil. Eu não tenho que pagar conta, a gente tinha que pagar comida. Eu juntei dinheiro também, porque eu sabia que eu ia vir pra Itália e eu, né, poderia precisar. Gente, eu perdi completamente a parte que eu estava aqui. Não lembro nem do que eu tava falando. Enfim, gente, próxima pergunta. Não lembro qual foi essa. Era a duração do meu curso. Eu tava falando do mestrado. Tá. Enfim. E aí eu queria acabar logo a faculdade, porque, tipo, apesar de eu amar, eu quero viver isso de novo, entendeu? Só que eu tava conversando, a Ana era uma menina que morava aqui no meu apartamento. E a gente foi sair esse fim de semana e eu adoro. Ela faz mestrado aqui. Eu amo, o curso dela é incrível, gente, é muito legal. Sempre que ela me conta, que ela posta as coisas, o curso dela é muito prático. Eles vão pra várias empresas, sei lá, eles vão ver várias coisas muito legais. Eu amo o curso dela. E eu achava que era 2 anos, e eu assim, nem fudendo que eu vou acabar a faculdade e fazer mais 2 anos de mestrado, gente. Não. Só que, gente, é 10 meses. São só 10 meses, é de novembro até julho. Então, vai que eu faço um mestrado em direção criativa, que é o que ela faz, que eu acho, nossa, gente, é incrível. Enfim, eu também não sei o preço, mas até lá eu vou estar rica. Por que as suas aulas não são em italiano, ou só algumas que são em inglês? Eu optei por um curso que fosse em inglês, gente, porque eu não falo italiano. Eu tive que fazer exame de inglês pra vir pra cá. Eu teria que fazer também um de italiano. Então eu teria que aprender 2 línguas. Gente, não. Eu falei, muito mais confortável fazer inglês. O meu curso não tem em inglês, em italiano, aqui em Florença, pelo menos. Talvez o meu curso tenha em italiano em outro polo da faculdade, outro campus, tipo, talvez em Milão. Nem sei se esse curso tem em Milão, mas assim, é isso, gente. Meu curso não tem em italiano e mesmo se tivesse, eu optaria pelo curso em inglês. Me perguntaram se eu posso filmar na faculdade pra mostrar como é que é dentro e como é que funciona. Gente, eu não sei se pode, eu posso tentar entrar em contato. Eu tentei gravar um pouco em alguns vídeos, mas a verdade é que não tem nada extremamente interessante dentro da minha faculdade pra mostrar pra vocês. Porque geralmente eu tenho 3 horas de aula por dia. Então é assim, eu chego na faculdade, tenho, sei lá, 1h30 de aula, aí eu tenho um intervalo, tenho mais 1h30 e eu vou embora. É tudo que eu faço. Às vezes eu tenho 2 aulas, mas não tem muita coisa pra mostrar, mas se vocês quiserem eu posso mostrar também. Eu acho que acabaram as perguntas, eu acho que foi isso tudo que vocês perguntaram. Eu acho que eu respondi muito mais coisa do que o que vocês perguntaram realmente. Mas é isso, eu sinto que tem muita coisa pra falar, mas também
perguntem aí, eu já falei. Perguntem o que vocês quiserem que eu vou estar respondendo. E é isso, gente. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e que vocês perguntem pra eu esclarecer mais. Porque realmente, pra eu vir pra cá, pra eu escolher faculdade, pra eu saber como é que funcionava, foi muito difícil. Na verdade, eu não entendi como é que funcionava até eu chegar aqui e conversar com muitas pessoas também. Então, gente, eu acho que foi muito difícil pra eu entender como é que tudo funcionava. Porque ninguém no YouTube explica direito. Ninguém explica como é que funciona, nada, entendeu? Ninguém dá dica boa. Então, se vocês quiserem, eu dou umas dicas boas. Me perguntaram também o que eu tô aprendendo de melhor na faculdade. E, gente, pra ser muito sincera, eu acho que uma coisa que eu tô aprendendo muito boa na faculdade é como fazer pesquisa. Então, tipo assim, é muito importante na área de moda você saber pesquisar, você ter boas referências. Então, assim, a faculdade tá me ajudando muito com referência, muito. E, gente, no curso, eles te incentivam muito a assistir filme, a consumir arte. Então, eu acho que isso e como fazer pesquisa... Ai, gente, não sei. É porque eu sinto que a faculdade ensina umas coisas que não é que eu não poderia aprender sozinha, mas provavelmente eu não saberia que eu precisava aprender isso, sabe? Então, por exemplo, eu tenho aula de fotografia e eu achava que na aula de fotografia a gente ia aprender a tirar foto nos termos, assim, técnicos. Tipo assim, o que é o ISO, o que é, tipo, shutter speed, umas coisas assim. Eu aprendi isso sozinha. Nas aulas de fotografia, o professor fala, claro, sobre, mas ele não aprofunda muito. A gente aprende muito sobre composição de imagem, sobre regras de foto de passarela. Então, são umas coisas, assim, que eu acho muito importantes. E ainda mais nas nossas aulas de styling, eu tenho aula de design methods, que é tipo uma aula de styling, que assim, gente, a professora vai explicando, ela vai falando sobre conceitos que você nem imaginava que seria importante pra moda. Eles falam muito sobre cultura no geral, em todos os sentidos, gente, em todos os sentidos. E eu tenho uma outra aula que chama Design Methods for Visual Communication, que é basicamente o nome, que é métodos de design para comunicação visual. Então, por exemplo, a gente não é designer, mas vamos supor que eu me torno uma styling. Vamos supor que eu me torno uma stylist. Pra eu conversar com design, eu tenho que saber termos de design, sabe? E não é só termos, é tipo tudo. Gente, não sei, eu amo, a gente tá aprendendo tudo. Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já disse, tirem as dúvidas que vocês quiserem. Me sigam no TikTok e no Instagram. Quase todas as minhas redes sociais têm esses nomes, então pesquisem aí. E é isso. Beijos. Curtam o vídeo, comentem muito. Perguntas, sei lá, o que vocês acharam. Ideias de novos vídeos, coisas que vocês quiserem que eu poste no Instagram, no YouTube. Não sei, alguma coisa que vocês querem que eu melhore aqui nos meus vídeos, que também eu tô começando, então provavelmente tem muita coisa pra melhorar. E é isso, gente. Ativem as notificações, porque eu sempre posto no Instagram quando eu posto vídeo aqui no YouTube, mas às vezes pode me passar, às vezes eu demoro um pouco, então pra vocês assistirem de primeira. Beijos!